trabalhamos aqui o padrão atitudinal, né? Os pensamentos, os sentimentos e as ações, formando, né, um conjunto de mudanças de atitude. Tá? Esse aqui é o componente atitudinal, esses três aqui. E a partir daí, automaticamente a gente mexe na fisiologia, a gente mexe no corpo da pessoa, porque ao sentir diferente, ao pensar diferente e ao se comportar diferente, você automaticamente mexe no corpo, você mexe nesse nível biológico daqui. Mexeu nesses dois, automaticamente você vai mexer no terceiro nível, que são os padrões interpessoais. Ou seja, os padrões de personalidade eles vão começar a serem alterados. Inicialmente nos papéis, depois em algumas estruturas que vão começar a mudar que a crença que a pessoa tem sobre ela mesma. Então, pessoas que se sentiam incapazes começam a se sentir mais capazes. Às vezes tem um determinado momento na clínica onde a pessoa sai de um sentimento de incapacidade para um sentimento de superpoder. E isso é importante que seja lidado também. E isso diretamente vai lidar com os sistemas sociais e o contexto cultural. E essas alterações, a forma que a pessoa atua, a participação em associações, em instituições, a participação que a pessoa tem nesses contextos, vai atuar diretamente com o propósito de vida, vai atuar com cenários espirituais, a conexão que ele tem, a crença que ele tem no outro, a crença que ele tem, né, nos sistemas que envolvem a vida espiritual. E vida espiritual aqui, tá, pessoal? Não entenda somente como vida religiosa. A psicoterapia integrativa é laica, totalmente científica. Nós trabalhamos com essa dimensão exatamente para desenvolver propósito de vida. Nós respeitamos a vida espiritual de cada paciente, da forma que ele traz. Muitas vezes a gente tem o trabalho para poder fazer. A pessoa chega muito rigidamente, está sendo manipulada por uma determinada corrente religiosa, né, participação de uma seita e tal. A gente vai atuar para abrir o universo de vida da pessoa, para que ela conheça outras práticas, para que ela, né, ou seja, para que ela adquira mais flexibilidade. Claro, respeitando a decisão dela. A gente não vai demover, né, o nosso bate-papo não é sobre fazer a cabeça da pessoa de uma religião A ou B. É o oposto disso. O trabalho da psicoterapia é libertador. É fazer com que a pessoa tenha a prática social e espiritual que ela necessita, que ela queira. Tá? Isso aparece no sonho, a pessoa vai se tornando consciente disso. Para isso é importante que o terapeuta conheça de várias religiões, consiga transitar, para que a gente trabalhe de forma laica, responsável, respeite os rituais, né, que cada religião tem, e que também a gente possa ter a condição de desenvolver uma ampliação, porque muitas pessoas estão, sobretudo no Brasil, por conta da alta carga, né, de instituições religiosas, né, modelando o comportamento. A gente precisa, muitas vezes, ter o entendimento de como podemos lidar com isso tudo. Então, dentro da personalidade, esse é o modelo de que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Professor, Henrique, você está aí trabalhando nas atitudes e de repente chega a pessoa e começa a trazer determinados aspectos da vida espiritual. Ela atua também, as atitudes elas estão presentes na vida espiritual dela, né? Então, e muitas vezes determinando como é que ela deve agir em outros cenários, né? Por exemplo, muitas religiões têm uma prática que vai mexer diretamente com como a pessoa pensa o corpo, a sexualidade. Muitas religiões ela tem uma prática que ela vai diretamente dar para a pessoa como é que ela deve sentir a sexualidade e o corpo. E isso vai formar ações que muitas vezes são informadas por pessoas que vêm de cenários religiosos carregados de estereótipos, de preconceito, né? E o trabalho na psicoterapia integrativa ela vai permitir que a gente altere todo esse conjunto de sistemática. É por isso que o trabalho da psicoterapia integrativa ela é tão intenso e tão eficaz.